September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. E aí, tudo bem com você? Estamos de volta para compartilharmos aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e tem sido falado também através do seu Espírito, testificado pelo Espírito dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Amém? E nós estamos em um novo formato hoje, tá? Tudo para melhorar, tudo para melhor estarmos transmitindo a mensagem do Senhor. Nós adotamos esse modelo, os podcasts. Vocês estão prontos? Vamos lá então. Pessoal, aquilo que Deus falou conosco, você pode encontrar no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E a palavra de Deus diz: mas temos este tesouro em vasos de argila ou de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, vírgula, e não procedentes de nós, vírgula, que estamos atribulados em tudo, vírgula, mas não angustiados, ponto e vírgula, em apuros, vírgula, mas não desesperados, ponto e vírgula. Vamos lá, para que nós possamos entender esse texto, nós temos que entender o princípio da nossa existência, né? Tudo volta para o princípio. Gente, se você quer entender a razão por que o mundo está assim, se encontra dessa forma, a razão pela qual a sua vida se encontra de uma forma não que esteja lhe fazendo feliz, lhe seja agradável, ou lhe faça feliz, lhe seja agradável, volta lá no princípio e você vai entender o porquê que isso ocorre. Então, para que nós entendamos esse versículo, esse texto, e assim possamos entender aquilo que Deus está falando hoje conosco, assim como falou comigo, nós precisamos voltar lá no princípio. O texto ele diz assim: nós temos este tesouro em vasos de barro, certo? O que isso quer dizer? Bom, lá no princípio, Gênesis 1, diz que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ali o espírito do homem foi gerado, tá? Porque Deus é espírito. Deus é espírito, logo o que é imagem e semelhança de Deus tem que ser um outro espírito. Então ali o espírito do homem foi gerado a imagem e semelhança de Deus, certo? Mas em Gênesis capítulo 2 diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, do barro, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, certo? Então, nós precisamos entender isso para que entendamos esse versículo. Este tesouro que o versículo 7 está falando é o nosso espírito. Esse nosso espírito, o seu espírito, o meu espírito, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse vaso de barro é uma analogia ao nosso corpo físico, terreno, que foi criado do pó da terra, né? Que foi criado do barro, da argila, ok? Vamos voltar aqui para o texto, versículo 7. E o texto segue depois, após a vírgula: para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós. Ok? E ele segue dizendo que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados. Beleza, para que nós possamos entender essa segunda parte do texto, precisamos voltar um pouquinho nos versículos anteriores, que diz assim, versículo 3 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, entre os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais
o Deus, com D minúsculo, deste mundo cegou os pensamentos dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós como vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6. Porque Deus que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que o texto está dizendo, em resumo? Que através da pregação do Evangelho, o homem ele é salvo, a mulher é salva. O espírito do homem, por causa do pecado, você deve lembrar, morreu. Mas através do anúncio do Evangelho, do ouvir do Evangelho, é gerado fé, é gerado arrependimento, e após o arrependimento é gerado confissão e salvação. Após a salvação, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós e nosso espírito outrora morto é ressurreto. Ok? Essa é a obra de salvação que Deus preparou para mim e para você. Mas o Deus, com D minúsculo deste mundo, que é Satanás, ele quer manter-nos cegos, ele quer manter-nos em escuridão, de maneira que nós não vejamos a luz que brilha em Cristo Jesus. Então, quando Jesus vem habitar dentro de nós, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, a luz ela resplandece, logo todas as trevas elas se desfazem, né? Mas vamos voltar aqui pro versículo 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados. O que isso quer dizer, né? Depois de ter falado tudo isso, explicado tudo isso, é que você e eu, você assim como eu, não pode por si mesmo ter os olhos abertos, não pode por si mesmo ser livre da escuridão. O poder que nos livra das trevas e que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa alma, o nosso espírito. O poder vem de Deus, porque nós somos apenas vasos de barro, de argila, né? Somos seres limitados, mas Deus ele é ilimitado, ele é poderoso, ele é glorioso, e ele enxergou esse tesouro dentro de você e de mim, mesmo quando ninguém enxergou. Satanás ele trabalha dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 31 dias por mês, ou às vezes 29 dias, às vezes 28, 365 dias e 6 horas por ano, para que você e eu não enxerguemos o quão preciosos nós somos. Mas Deus ele enxergou, e por ter enxergado, ele deu o seu presente mais precioso. Ele deu o seu único filho para morrer por você e por mim. E este filho veio, morreu, ressuscitou, e ele subiu para junto ao Pai para orar por você e por mim, interceder por você e por mim. E ele enviou uma outra preciosidade, mais precioso ainda de todos, que é o Espírito Santo. E este Espírito vem habitar dentro do seu espírito, do meu espírito. E assim nós podemos ser iluminados, nós podemos ser renovados. Ok? E o versículo 16 ele diz o seguinte: por isso não desmaiamos, mas ainda que nosso homem exterior, ou seja, o nosso espírito, se corrompa, ou seja, a nossa carne, exterior carne, né? o nosso corpo físico se corrompa, no interior, o interior, que é o espírito, a alma, né? O espírito está dentro da alma. Contudo, ele renova-se de dia em dia. E por que ele é renovado? Por causa do Espírito Santo de Deus. Por causa dele, somente dele. Por causa
do próprio Deus que nos renova a cada dia. Então, por mais que esse corpo físico se desfaça, o nosso corpo espiritual, lembra Gênesis 1, 27, 28? Ele se renova, ele é renovado, porque ele recebe vida do próprio Deus, ele está ligado de novo no próprio Deus. E se ele não estiver ligado, não há como, ok? 17. Porque esta tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda medida, um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então, independente de passarmos por tribulação, por lutas, por dificuldades, né, da vida aqui terrena, é momentâneo. É momentâneo. Nós temos a certeza, sabe? Uma certeza assim inexplicável, uma certeza assim sobrenatural de que o melhor ainda está por vir, entendeu? De que é algo passageiro, momentâneo, e que isso só está produzindo em nós, sobre nós, um peso de glória. Ou seja, a glória de Deus, a graça de Deus, ela fica ainda mais forte em nossas vidas. Mas isso acontece quando nós recebemos o Espírito Santo por meio da salvação que vem por meio da salvação que vem de Jesus, em Jesus, para a glória de Jesus. E aí nossos olhos, eles não são voltados mais para as coisas terrenas, as coisas que se veem, mas para as coisas espirituais, aquelas que não vemos, mas que são eternas. E para fechar, eu quero compartilhar um texto que está em Filipenses, capítulo 3. O Espírito Santo me deu esse texto enquanto ele falava comigo através da palavra. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Diz assim, ó. E aqui eu fecho, tá? Este compartilhamento maravilhoso. Porque por aí andam muitos dos quais vos disse muitas vezes, e também agora o digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E seu fim será a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória está em sua vergonha. Pois somente pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transfigurará o corpo de nosso estado de humilhação, ou seja, natural, terreno, para ser conforme o corpo de sua glória, um corpo espiritual, celestial. Em virtude o quê? Do poder que também tem para submeter a si mesmo todas as coisas. Olha que maravilha. Olha o que o Senhor falou comigo, filho. Muitas pessoas como você são preciosas, mas elas não sabem o valor que possuem porque estão cegas. Estão cegas porque o Deus deste mundo, Satanás, as cegou. E elas não querem ouvir o Evangelho, o meu Evangelho, o Evangelho do meu Filho Jesus Cristo e receber a salvação que de graça eu disponibilizei. Infelizmente são muitos, filho, que têm permanecido cegos, não têm aberto os ouvidos, os olhos e o coração para que eu os salve, os cure, para que eu mostre a eles, abra os olhos deles para que eles vejam o quão preciosos eles são. Filho, existem muitos, e eu falo chorando, que não são meus amigos, são meus inimigos. Infelizmente, o fim destes será a perdição, porque o Deus deles é a própria barriga, são as próprias vontades deles, não querem a minha vontade. E a glória deles será vergonha, a recompensa deles será vergonha eterna, pois eles somente pensam nas coisas terrenas, naturais, só pensam nas coisas de agora, as coisas que eles podem ver. Eles esquecem que existe algo que eles não podem ver, algo muito maior, muito mais amplo. Eu existo, assim diz o Senhor, eu existo.
Mas, filho, fala a eles que a cidadania deles não é aqui, a morada deles não é aqui, mas a morada deles é no céu. É no céu, de onde eu irei sair para buscá-los. E com o meu poder, o qual eu submeto todas as coisas, eu irei transfigurar, eu irei transformar este corpo frágil de vocês, esse corpo humilhado, esse corpo que sente dores, que padece de enfermidades, que pode se deteriorar, que morre, que envelhece. Eu irei transformar conforme o meu corpo, em semelhança ao meu corpo que foi glorificado após eu ter morrido e ao terceiro dia ter ressuscitado. Amém, gente? Foi isso que o Senhor me falou. É isso que o Senhor está falando. E, sinto a presença do nosso Senhor aqui, do meu Senhor aqui. Louvado seja o nome dele para sempre. Então, estou finalizando. Espero que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada. Eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Você é precioso, você é preciosa. E ouça o Evangelho. Dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus diz a você. Ele diz que o Pai te ama e quer te salvar. E se você já é salvo, ele diz que o Pai te ama e quer conservá-lo salvo. Porque ele deseja muitíssimo estar contigo para sempre ao lado dele. Amém? Não deixe que Satanás te engane, minta dizendo que você não tem valor. Você tem muito valor. Talvez esse tesouro precioso que você carrega dentro de você esteja tão empoeirado, tão sujo, tão profundo, debaixo de várias capas de poeira que você não consiga enxergar. Mas o Senhor diz que você tem muito valor. Tem muito valor. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer por você, para que você pudesse viver e viver eternamente. Se gostou, compartilha. Que Deus te abençoe e até a próxima. Take all of the tears and the smiles we have made. When I lose control and start falling apart, I will not be scared, 'cause I'll remember you are in my heart.